da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O tema do programa de hoje é o futuro do trabalho. Mas para entender os possíveis caminhos que se apresentam para as relações de trabalho, é preciso que a gente entenda também os caminhos que nos trouxeram até o presente momento e como se deu essa evolução nessas relações. Para falar sobre esse tema, o Comunicação SA recebe a jornalista e escritora Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais no Great Place to Work Brasil, que acaba de lançar um livro, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Daniela, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço, Marco, um prazer enorme estar aqui com vocês. A Daniela Diniz, ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com especialização em recursos humanos e com mais de 20 anos de experiência também. Já trabalhou na editora Abril, nas revistas Exame, Você SA e Você RH, e desde 2016 está no Great Place to Work, e é autora também do livro Grandes Líderes de Pessoas, e colunista da revista HSM Management, na qual escreve sobre trabalho. Agora, Daniela, vamos falar um pouquinho sobre esse livro que você acaba de lançar, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Exatamente do que se trata, Daniela? Muito bom, Marco. O livro é um livro de história mesmo, como o próprio nome diz, né? Aí tem um resgate histórico, né, das melhores empresas em 3 principais anos de pesquisa. O primeiro ano, que é 97, né? Então, o Great Place to Work está no Brasil faz 25 anos, e a gente publicou agora a 26ª edição da pesquisa, então tem essa primeira análise sobre o ano de 97. Depois, 2006, são 10 anos de pesquisa, e 2021, 25 anos de pesquisa. Então, ele traz um pouco, né, de como essas empresas, né, as melhores empresas para trabalhar, elas foram acompanhando as mudanças no mundo do trabalho ao longo do tempo. Costumo dizer assim, ser uma boa empresa para trabalhar em 97 não é a mesma coisa de ser em 2006 e nem em 2021, né, e nem dos anos que percorrem aí nos 25 anos. Então, o livro traz uma análise profunda aí de dados em 10 pilares, né, da gestão de pessoas. A gente pode falar um pouquinho deles, alguns deles como comunicação, como liderança, diversidade, desenvolvimento, educação, qualidade de vida, e vai abordando, né, de forma histórica, como as melhores empresas elas se comportavam, né, nesses aspectos da gestão de pessoas, nesses 3 anos de corte da pesquisa, e fazendo uma análise histórica ao longo do tempo. Então, a ideia era justamente mostrar, né, que essas empresas elas estão à frente, né, elas entendem elas conseguem identificar cenários novos que acontecem, né? Tem esse poder aí de análise de mercado, de mudança nas relações de trabalho, e vão mexendo, né, e mudando suas políticas e práticas de gestão de pessoas para corresponder a essas novas expectativas das gerações. Afinal de contas, se a gente olha a pesquisa de 97, né, você tinha 2 gerações trabalhando, a geração Baby Boomer e a geração X. Né? Se você olha a pesquisa de 2021, você tem 4 gerações trabalhando. Você tem ainda uma parcela do Baby Boomer ali pequena, mas trabalhando, uma geração X ainda significativa, uma geração Y, uma geração Z. Né, tornando a gestão de pessoas cada vez mais complexa, né? A gestão de pessoas, costumo dizer, a gestão de pessoas em 97 era mais fácil de se fazer, né? Eram 2 gerações, um mundo muito menos tecnológico, muito mais analógico,
né? É mais fácil você entender um pouco das expectativas e suprir essas expectativas, muitas vezes com um bom pacote de benefícios, uma boa remuneração. Existe uma fórmula, né, muito mais simples de você atrair e manter seus profissionais se sofisticando ao longo do tempo, porque as relações de trabalho elas ficam mais complexas. Então, o livro ele traz um pouco dessa análise histórica sobre o tempo. Vamos falar então um pouquinho sobre os pilares. Alguns deles têm muita relação com a nossa atividade, né, Daniela? Por exemplo, comunicação. A forma em Uhum, que se. Eu sou da geração baby boomer, então eu sou da parte uhum. fácil de administração. E a nossa atividade nessa fase também, no final dos anos 80, início dos anos 90, até meados dos anos 90, era uma atividade relativamente fácil. Então, as ferramentas elas eram mais limitadas também. A coisa se sofisticou. Como que a comunicação vem acompanhando e como ela vem influenciando essas gerações no quesito de se criar identidade e aderência a uma marca, a uma empresa? A comunicação é um dos pilares mais importantes da gestão de pessoas, Marco, e assim, ela sempre foi importante, mas ela vem ganhando uma importância cada vez maior, né, nesse processo todo de análise e principalmente no pós-pandemia, né, então assim, e até pelas expectativas das novas gerações, são gerações que esperam muito, né, saber como elas estão, é uma geração que espera muito feedback, é uma geração que espera muito ser ouvida também, ter a sua própria voz, então ouvir falar e ser ouvida, né, muito mais do que as gerações anteriores. Então, se você pega uma geração baby boomer, uma geração X, eles entendiam que existem assuntos, né, que dizem respeito à liderança e ponto. Eu vou saber, se for o caso de saber, depois de cascatear uma informação, né? Aí, fruto de uma gestão muito mais hierárquica. Uma geração Y, ela já quer fazer mais parte desse processo da empresa, da estratégia. Então, ela quer saber o que está acontecendo, ela quer ouvir e ela também quer falar. E mais ainda, uma geração Z. Então, essa comunicação, a gente precisa entender esse contexto histórico, esse contexto geracional, para entender o peso e como mudar as ferramentas de comunicação nesse sentido. Né? Então, você tem aí 4 gerações que enxergam a comunicação de uma forma diferente, você tem uma tecnologia absurdamente, né, que avança de forma exponencial, né? Então, se você olha de novo, pesquisa de 97, geração Baby Boomer e X, você tinha memorandos na empresa, você tinha mensageiro na empresa, que eu até cito isso no livro, né? Como a gente cascateava a informação, vinha de cima para baixo, algumas coisas paravam na diretoria, não precisa filtrar, né? Então, era a comunicação institucional, né? O jornal de parede, né? Era tudo muito mais físico e muito mais hierárquico. Né? Você vai avançando, você tem gerações que querem receber mais e uma tecnologia a esse favor. Então, você começa a ter a explosão, passa por uma intranet, né, para tornar a comunicação mais, vamos dizer assim, democrática. Depois você tem a entrada de um smartphone que revoluciona. Porque a entrada do smartphone, ele revoluciona a relação de trabalho em si, porque você começa a carregar trabalho para casa e casa para o trabalho num smartphone, né? E aí você tem aquela comunicação assim instantânea, né? Então é o e-mail, não é só o e-mail que pula, né? É o WhatsApp que está lá, é de domingo a domingo recebendo notícias e comunicações da vida e do trabalho o tempo todo. Então é um ponto da gestão de pessoas que passou por inúmeras transformações. Né? E buscando ali também novas ferramentas. Então, você sai do memorando, do mensageiro, do jornal de parede, da intranet, para aderir às ferramentas, né? Todas. Né, o WhatsApp corporativo, as redes sociais corporativas, e mesmo a informação como ela é trabalhada dentro da empresa, de uma forma muito mais democrática. Aí vem uma pandemia em que você tem ali o principal líder como principal porta-voz de uma empresa inteira, né, em que o presidente ele reúne times inteiros num Zoom para falar, olha, que pé a gente está, né, para acalmar as pessoas daquela situação pandêmica, mesmo sem ter muita informação, mas você via, assim, empresas colocando ali o principal líder para falar para todo mundo. Então, a informação, ela vai ficando mais democrática, né, e aí também e se apoiando nas novas ferramentas mais sofisticadas
de comunicação, né, que a gente tem via smartphone, via as várias plataformas que temos de comunicação, de reuniões, né, de apresentações, isso um salto enorme no pós-pandemia. Então, e com isso também, Marco, acho que é importante dizer, a área passa a ser mais valorizada e o profissional de comunicação também, né? Então, é um profissional que ele ganha aí uma relevância, né, um peso mais estratégico, porque você precisa manter equipes alinhadas e você vai manter esse alinhamento com uma comunicação eficiente, né? Então, assim, se você vai para um mundo híbrido, um mundo remoto, a comunicação ela tem um poder ainda maior para alinhar tudo isso. Então, você ganha ali um status realmente interessante nesse processo todo de análise aí, pensando de 97 até aqui, passando por essa pandemia. Muito bem, eu estou conversando com a diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work Brasil, a Daniela Diniz, autora do livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar, uma obra que ela acaba de lançar. A editora qual é, Daniela, por favor? Editora Primavera. A editora Primavera, o livro está à venda no site da editora Primavera, também disponível na Amazon, no site da Amazon. O preço sugerido o preço de capa, R$ 64,90. Daniela, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade deste Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube e também pela nossa plataforma no Spotify. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Daniela Diniz, que é diretora de conteúdo e relações institucionais no Great Place to Work e autora do livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Estamos falando aqui sobre o futuro do trabalho, que, na verdade, já é o presente do trabalho, né? Daniela, a pesquisa que é feita no Great Place to Work desde 1997, algumas empresas que constaram naquelas primeiras pesquisas, eu acredito que elas ainda sobrevivam.
né? Qual que é a receita para você passar por este processo evolutivo? O que é importante? A mudança do profissional, o perfil do profissional, ou os processos que essas empresas adotam e passaram a adotar para se adaptarem a essa nova realidade que é tão dinâmica, ela se altera, ela muda e evolui a cada dia. Uhum. Ótima pergunta, Marco. Acho que a gente tem um pouco dos dois, né? E alguns outros elementos também, não? Quando você olha a perenidade de uma empresa, né? A perenidade, que empresas são essas que estão há 20 anos no ranking das melhores, né? Há 25 anos no ranking das melhores, essas grandes veteranas que passaram por todas essas transformações e continuam sendo consideradas excelentes empresas para trabalhar, né? Então, vamos focar nessas para a gente talvez trazer essa resposta. Elas mudaram processos, elas mudaram pessoas, né? Ou elas mudaram outras coisas ainda. Mudaram processos, obviamente, né? Então, em 97 se tinha, como eu disse, um mundo muito mais analógico, muito mais artesanal, e duas gerações trabalhando ali, né? Você tem agora um mundo mais tecnológico e 4 gerações, então você vai mudando processos. Você tem que fazer essa leitura de cenário, né? Que mundo é esse que eu estou, né? Que sociedade é essa que eu tenho, para ir transformando as suas políticas e práticas de gestão de pessoas, né? Então, essas empresas, elas foram trabalhando isso. Um exemplo, acho que vale sempre a gente citar exemplo, né? E eu cito esse no livro, diz respeito, por exemplo, à questão da preparação para a aposentadoria, né? A prática de preparação para a aposentadoria era considerada uma prática muito bem vista pelas melhores empresas, né? Poxa, olha que legal, quando o funcionário chega ali por volta dos seus 50, 55 anos, ele tem uma consultoria especializada, às vezes contratada de fora, né, terceirizada, para preparar-o psicologicamente, financeiramente, muitas delas envolviam até a família nesse processo. Hoje a gente percebe que essa prática ela vem caindo, ao mesmo tempo vem subindo uma prática de recrutamento de pessoas mais sêniores, né? De você trazer de volta quem tem 55, 60, né? Em processos específicos para essas pessoas, ou mudando um pouco o modelo mental da geração, né? Geracional. Nossa, por que assim de 55, 60 para? O que é isso? É uma leitura da sociedade, é uma sociedade que está envelhecendo e que eu posso entender que eu posso tirar o melhor proveito de todas as gerações. Então, isso impacta numa mudança de prática. Então, sim, tem processos que vão sendo mudados. Agora, essas empresas, né, como trunfo, elas colocam as pessoas em primeiro lugar. Então, elas ouvem as pessoas. Elas estão o tempo todo entendendo, e a pesquisa do Great Place to Work, que é essa grande ferramenta de escuta, né? Quem é você aqui dentro, né? O que você acha que eu estou fazendo legal, o que eu não estou fazendo legal. Então, essa escuta ativa e permanente faz com que a empresa entenda quem é o perfil dela, né? E corresponder a essas novas expectativas a cada entrada de novas gerações e de novos perfis. E aí, se me pergunta, e muda o perfil de pessoas que ela contrata para se adequar aos novos tempos, muitas vezes ela tem que mudar o perfil de uma liderança, né? Que não acompanha as mudanças desse novo mundo. É um grande conflito que a gente tem hoje. Então, você tem um novo mundo, uma nova sociedade, um novo mundo do trabalho, e muitas vezes líderes, né, desconectados a essa nova liderança, a essa nova realidade, a esse novo mundo do trabalho, ditando ali uma política ainda de uma década de 90, de uma década de 2000, né? Então, o que acontece como consequência? Ou você desenvolve esse líder para ele entrar, né, nessa linha do tempo, ou então você tem que mudar pessoas, né? Então, aí você realmente muda. Mais importante, Marco, é você olhar para a sua cultura, em primeiro lugar, né, e não imitar as outras empresas, mas quem sou eu, né, para o seu negócio, né? E entender como você vai sobreviver nesse mundo que muda o tempo todo. Eu vou aqui aproveitar uma fala sua com relação ao aproveitamento das pessoas com mais idade, os 50 a mais, 60 a mais. Quando você fala em mudança de liderança, e a gente pressupõe que liderança envolva também conhecimento, experiência, a gente necessariamente, para ter um líder mais eficaz, mais adequado e mais
e mais aderente a essas mudanças que a sociedade apresenta, ele necessariamente tem que ser um líder mais jovem. Como que isso acontece nessa nova configuração geográfica dentro das empresas, em que você começa a ter aí uma mistura de gerações muito mais complexas, eu acho até, do que aquelas primeiras jovens, né, geração Z, geração Y. Entramos de volta com baby boomers nesse cenário. Em relação à liderança, como que ela é preparada, Daniela? A liderança é o ponto principal, né? Aí a gente falou comunicação como um elemento muito importante em termos de políticas e práticas, mas a liderança em si, a liderança até o capítulo maior do livro, é não à toa, porque quem faz a gestão de pessoas na prática e na ponta é o líder, né? Então o RH, ele está lá fazendo essa leitura de cenário, entendendo que o mundo mudou, trabalhando suas novas políticas, práticas, processos, mas quem vai fazer isso acontecer é o líder, né? Então aí a gente sente o gargalo da atualidade. Esse líder muitas vezes não chega, não responde. E aí, Marco, independe de idade, tá? Você tem líderes ali muito jovens que faltam uma experiência, né, de vida, né, mas que entende muito do negócio, né, entende muito dos processos atuais, dessa sociedade mais digital, né, dessa sociedade mais dinâmica, e navega muito bem nisso. E você tem líderes sêniores que têm toda uma experiência de vida, mas carece de outras experiências, né, necessárias hoje, né, que é essa velocidade muito rápida que o mundo exige, e o mundo dos negócios exige. Então, você tem, de um lado, né, e por isso que eu falo da beleza de unir os dois, né, e é o que algumas empresas já estão percebendo, porque você tem, de um lado, um jovem líder que entende que você tem que dar respostas rápidas e tudo bem errar, né? Porque eu tenho que errar rápido, com um líder sênior que fala, não posso errar, mas eu tenho que pensar a longo prazo. E o que o líder novo não sabe o que é pensar a longo prazo, porque ele tem que pensar em curto prazo. Então, essa combinação de perfis, né, é o mais interessante para os dois. A gente percebe hoje, né, uma carência da liderança, independentemente da idade, se um líder com 30, 40, 50 ou 60 anos, de entender como se conectar aos seus times, né? Essa nova linguagem, essa história do líder mais humanizado, né? Da liderança mais humanizada, que falam até da demissão humanizada, que tem que ser todo o processo, né? A entrada humanizada, a recepção humanizada, o desenvolvimento humanizado, essa liderança, né? E, de novo, independentemente da idade, ela não sabe muito bem ser tão humano assim, porque a nossa cartilha de gestão de pessoas é uma cartilha pautada num líder super-herói, numa Mulher Maravilha, né? Então, o líder, ele não pode demonstrar fraquezas, vulnerabilidade, ele tem que ter resposta para quase tudo, ele tem que ter um descolamento do time, ele tem que filtrar as informações. Essa foi a escola que a gente viveu, né? E não é o baby boomer, a geração X viveu nessa escola e a geração Y também viu isso. Né? Então, assim, a gente carrega esses estereótipos, então, construir essa geração, essa liderança mais humanizada, que se fala tanto hoje e que se espera hoje, principalmente passando por um período de pós-pandemia, né? Passando por um período de pandemia, como a gente passou, é difícil. E o que é esse líder mais humanizado? É esse líder estar mais próximo da sua equipe. É esse líder entender quem é o Marco, além do cargo, do crachá, da formação, do currículo, né? Quem é o Marco pessoa, né? É casado, tem filho, qual foi a experiência dele, o que gosta de fazer, né? Vive aonde, quais são seus hobbies, quais são seus sonhos. Então, isso significa se conectar mais, ser um líder mais humano, porque à medida que você se conecta mais à sua equipe, você consegue atingir um melhor engajamento e, portanto, mais produtividade. Então, essa é a gestão que a gente fala hoje, né? Se conecte mais, seja mais humano, né? Menos super-homem, menos Mulher Maravilha, menos engessado, né? E aí é o grande gap que a gente tem nessa liderança, independentemente se esse líder tem 30, 35 anos ou seja mais ou for mais velho. Uhum. Eu gostaria de depois saber de você se a gente pode pensar em time de liderança, se isso de fato existe, se isso é uma tendência ou uma possibilidade, mas eu queria que você respondesse logo em seguida, depois deste nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já!
Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelas nossas plataformas de streaming, pelo canal do YouTube, também pelo Spotify. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje recebemos Daniela Diniz, que é diretora de conteúdo e relações institucionais no Great Place to Work e autora do livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. O livro foi recém-lançado, está disponível no site da editora Primavera. Falei certo? Falou certo, certíssimo. É a editora Primavera e também na Amazon, com o preço sugerido de R$ 64,90. Estamos falando aqui com a Daniela sobre esse cenário de mudanças, essa dinâmica nas relações de trabalho. Daniela, como eu disse a você no bloco anterior, eu queria que você discorresse um pouco mais, fizesse uma consideração sobre como que acontece essa relação mais humanizada de liderança. É possível, dentro do que você nos explicou, é possível se pensar num time de liderança onde você tenha efetivamente pessoas de diferentes gerações atuando em conjunto? E outra coisa que eu queria colocar a você também, que ainda existe, mesmo nas empresas, nas melhores empresas para se trabalhar, eu imagino, ainda existem pessoas que têm um raciocínio na relação de liderança preso ainda no passado, vamos dizer dessa forma, né? Em que você tem que manter uma distância com os seus empregados. Eu não posso descer é a expressão que se fala mesmo, esse descer, entre aspas, ao mesmo nível, me aproximar, tomar intimidade, porque senão a minha autoridade, de novo, entre aspas, fica ameaçada e eu não consigo, eu corro o risco de não conseguir fazer a minha equipe funcionar, enfim, ter sucesso na minha jornada. Isso, de fato, nessa proposta de uma gestão mais humanizada, é um risco? E se não é um risco, como que há a interpretação, tanto pelo lado da liderança, quanto principalmente pelo lado do funcionário? Como que ele enxerga o líder mais humanizado? É o humano que a gente pode conversar qualquer coisa, ele é super compreensível? Como é que resolver essa equação? Vamos lá, vamos começar então, se você me permite aqui começar pela primeira, né, sobre os times À vontade. multidisciplinares, né, e depois a gente fala um pouco sobre essa questão da humanização. Sobre os times multidisciplinares, já há alguns experimentos, Marco, né, eu cito nas minhas palestras o caso da Boeing, da Michelin, da UPS na Europa, de trabalhar por projetos em squads com gerações diferentes, né, então você pega ali representantes da geração Y, da geração Z, chama um ex-aposentado, né, para trabalhar em projetos. Então, assim, o mundo do trabalho, ele hoje não é mais aquele mundo estático, né, hierárquico, previsível. Então, se consegue ter inúmeras formas de relações de trabalho, uma delas é trabalhar por projetos, né, trabalhar ali em formatos diferentes, e os chamados squads, né, que já tem algum tempo algumas empresas trabalham, com funcionários próprios, então, assim, mesmo sendo CLT, vamos dizer assim, são todos contratados, mas você mescla, então, para esse projeto, eu vou ter times de diferentes áreas, né, às vezes você mescla área, às vezes você mescla geração, né, em prol de um projeto, e nesse sentido não tem hierarquia, né, você não tem ali, você pode até ter um representante ali de grupo, né, pensando em um trabalho de escola, né, um representante de grupo e tal, mas vocês estão ali desenvolvendo algo para a empresa, né, então, trabalhando para o projeto, a gente já tem esses experimentos acontecendo, então, sim, é possível, né, e eles estão acontecendo e devem aumentar, né, então, essas relações, elas vão ficando mais fluidas ao longo do tempo. Sobre a segunda pergunta, né, é muito interessante, porque
eu adoro estudar o tempo, né? As séries históricas, não é à toa, o livro ele se propõe a trazer esses recortes para mostrar, olha, como era lá atrás e como é hoje, como era lá atrás e como é hoje, né? Eu sempre faço esse vai e volta, entender o futuro com base de como éramos. E como éramos, havia muito mais empresas com 2 restaurantes, né? O restaurante da liderança e o restaurante do resto do pessoal, né? Então, isso assim, é um clássico, né? Então, o plano de saúde da diretoria é diferente do plano de saúde dos colaboradores, né? O que se come o que se serve para os diretores é diferente do que se serve para o chão de fábrica, né? Então, essa distinção faz parte da nossa sociedade, sempre fez. O que acontece é que isso vem diminuindo no universo corporativo. Você vai perguntar, Dani, acabou? Claro que não acabou, né? A gente ainda tem um mundo corporativo bastante aristocrático, vamos dizer assim, né? Então, você tem ainda diferenças, mas elas são menos percebidas, especialmente nas melhores empresas para trabalhar, né? Eu citei aqui o exemplo do refeitório, mas existe o exemplo clássico, e que eu cito bastante nas palestras também, quando eu falo da mudança da arquitetura das empresas em relação ao mundo que vem mudando. Então, a gente tem ali uma arquitetura na década de 80, 90, vamos colocar 90 aqui, que é a década da nossa primeira pesquisa, final da década de 90, uma arquitetura que você consegue visivelmente ver quem é peão e quem é chefe, né? Você vê, eu trabalhei num ambiente, eu sempre cito isso, em que à medida que você ia crescendo na hierarquia, você ia ganhando centimetragem de mesa, não é? Você ganha um cotovelo de mesa, aí depois você sobe a mais um nível hierárquico, você ganha um gaveteiro, depois você ganha um armário e o gaveteiro, e aí você ganha mais uma cadeira, aí você vai para a mesona perto da janela, depois você ganha um cercadinho, até você ter uma sala com porta, banheiro, né? Você vai mudando isso. Essa é a nossa realidade corporativa, ela acompanha a nossa sociedade, né? Que é muito hierarquizada. Isso vem caindo, vem derrubando. Aí você olha para a arquitetura, vai derrubando as baias, vai ficando todo mundo mais horizontalizado, vai derrubando as barreiras, vai derrubando as salas. Eu também cito no livro, né, que a política de portas abertas era o que a gente chamava de, uau, que demais, essa empresa é super democrática. Para hoje a gente fala a política de não ter porta, né? Não é portas abertas, você não tem mais porta. Então, isso tudo vem mudando um pouco. Um dado muito interessante que eu coloco no livro é a percepção dos funcionários sobre o que era uma boa empresa para trabalhar, base e liderança. A liderança, em 1997, ela tinha uma percepção muito mais positiva do ambiente de trabalho do que a base, né? A diferença era de 12 pontos percentuais, se eu não me engano. Hoje, essa diferença ela quase não existe. Então, assim, porque o sentimento de justiça, ele aumentou. Se ele aumentou, é porque as empresas estão ficando menos hierárquicas e mais democráticas. E aí você me pergunta, né? Isso não é um risco, né? Porque a gente está acostumado a ter a questão do, eu não me rebaixo a esse nível e tal. A gente tem que mudar o nosso modelo mental, né? Você pode ter uma posição de liderança mais experiente, um respeito das outras gerações pela sua experiência, pelo que se vive, mas o respeito também de quem está em cima, né, pelos mais jovens, porque a opinião de ouro pode vir de alguém que seja que tenha menos idade, que esteja em outra área, né? Essa inovação, né, e nesse mundo ágil, rápido, líquido que a gente vive, essa grande ideia, ela não necessariamente pode vir da cúpula, ela pode vir de outro. Então, você entender que esse mundo mudou e democratizar isso, né? Estar aberto a ouvir as outras opiniões e, portanto, sim, aspas, se rebaixar a esse nível, nesse sentido, né? Que é menos de se rebaixar, mas mais se permitir envolver. Né? Você se envolve e você permite que o outro se envolva também na sua estratégia, ter uma gestão mais transparente, sabe, Marco? Eu acho que é aí que a gente está caminhando, mais transparência na gestão, né? Menos informações encasteladas, né? Em que você permite só para algumas pessoas abre aquela estratégia e não permite que os outros entendam o que está acontecendo e muito menos opinem sobre isso,
né? Então, a gente vai democratizando, vai tirando essas barreiras, vai diminuindo esses níveis hierárquicos e esses benefícios também que eu citei aqui, do refeitório, da mesa, da salona, porque o mundo está assim hoje, né? E assim, as novas gerações, elas entram já com uma perspectiva de menos hierarquia. Então, acho que respeito é uma coisa, né, que precisa ter entre todas as gerações, entre todos os níveis. Agora, esse culto a hierarquias mais enraizadas, isso precisa ir diminuindo cada vez mais, até não existir. Ainda existe muito, mas pelo que a gente vê dos dados dos livros, a gente percebe que já diminuiu bastante, dentre as melhores empresas para trabalhar. Muito bem, estou conversando com a Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work. Daniela, eu vou aqui exercer a minha autoridade de liderança e vou subverter aqui o nosso tempo. Eu vou esticar um pouquinho mais a nossa conversa, porque eu tenho uma última questão para colocar com você. É sobre estereótipos. Quando a gente fala das melhores empresas para se trabalhar, se cria no imaginário uma fantasia, um lugar onde eu gostaria de trabalhar, mesmo sem conhecer a realidade daquele lugar. Sobretudo nas empresas de alta tecnologia, criou-se ali um modelo de ambiente em que, na verdade, você retinha por muito mais tempo as pessoas em torno da sua estação de trabalho, porque você oferecia quase que um ambiente familiar, né? Muito parecido com a sua casa. Você tinha ali muitos estímulos, muitas cores, você tinha uma quitanda funcionando lá dentro, eu podia ir com a minha bike, inclusive pedalando até a minha sala. Tinha também uma geladeira com refrigerantes. Eram estereótipos de modernidade que começaram a ser copiados por outras empresas que não de tecnologia. Nossa área de comunicação, muitas empresas seguiram esse modelo. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, as pessoas, cada uma em sua casa, automaticamente você deixa de estar naquele ambiente quase que recluso de trabalho, e você passa a valorizar o teu espaço, o teu entorno dentro do seu próprio lar. Como você vai medir uma boa empresa para trabalhar dentro de um modelo híbrido, onde as pessoas efetivamente não estão mais dentro da sua empresa, estão distantes daqueles estímulos todos que antes as seduziam a estar ali dentro do seu ambiente de trabalho por horas e mais horas? Uhum. Não, perfeito, Marco, essa análise, durante muito tempo a gente teve que falar, né, e às vezes a gente tem que falar ainda, né, ser um Great Place to Work não significa ter uma empresa com puff colorido, cerveja na geladeira, né, mesa de pebolim, ping-pong e uma baia decorada, né, e por muito tempo criou-se esse estereótipo, sim, de que um bom ambiente basta imitar o Google, né? O Google, acho que, e quando eu falo da arquitetura, o Google tem um peso nessa arquitetura. Então, você vai derrubando baias, você vai democratizando o ambiente e você vai tornando ele cada vez mais familiar. Por quê? Porque ele acompanha um mundo do trabalho que vai integrando vida e trabalho ao mesmo tempo. Então, antes era mais sisudo, era cinza, era hierárquico, porque o trabalho é lá e a minha vida é aqui. À medida que você vai integrando, você traz a mesa de ping-pong, você traz a rede, você traz o puff, você traz a quitanda, você vai trazendo a sua vida. E o Google, ele esteve à frente fazendo isso, e depois as outras empresas copiaram e acharam que ser Great Place to Work era parte da decoração, né? Não é, né? É até bacana você investir numa decoração, convidar o funcionário a fazer parte dessa parte, essa coisa mais alegre, colorida, né? Vem aqui, dorme na rede, tira um cochilo, se estica no puff, joga uma partida, nada contra, né? Mas isso só não significa ser uma boa empresa para trabalhar. A boa empresa para trabalhar é aquela que sabe cultivar as relações de confiança, né? Como eu falei, coloca o funcionário no centro, está ouvindo o tempo todo o que essa pessoa quer, atenta aos feedbacks contínuos, né? De lá e cá, né? Traduzindo isso nas suas políticas e práticas, né? Tendo benefícios e uma remuneração justa, né? Tendo práticas ali de avaliação de desempenho, entendendo como essas pessoas vão crescendo e se desenvolvendo na empresa, entendendo toda a jornada desse colaborador, né, investindo no desenvolvimento desses colaboradores. As melhores empresas, elas desenvolvem mais colaboradores do que a média
geral das outras empresas, então investem em educação, investem em benefícios de educação, tem uma liderança ali acurada que sabe desenvolver e sabe reconhecer também. Isso tudo é ser uma boa empresa para trabalhar, né? Não é a casca, né? E aí a gente vem a pandemia e isso fica mais escancarado ainda. Nunca a relação de confiança ela foi tão importante num pós-pandemia, porque se você está no modelo híbrido ou 100% remoto, ou você confia que seu time está trabalhando, ou você vai enlouquecer e vai voltar ao modelo comando e controle, né? Ah, eu quero estar lá no colorido, no puff, na rede, mas eu sei que ele está lá, eu sei que eu estou vendo. Né? Então, a questão da relação de confiança, ela é muito importante, já era, né? Não é à toa que nossa metodologia é pautada nisso, né? O nosso índice chama Trust Index, desde 97, e ele nunca fez tanto sentido como agora, porque até o presidente, acho que do Airbnb, falou, estamos 100% remoto, e nesses 2 anos que estamos 100% remotos, aumentamos a nossa equipe, não sei se eles abriram capital, enfim, eles cresceram para caramba, aumentaram o lucro, aumentou o engajamento, aumentou a produtividade, mas isso só funciona, ele fala, se você confia no seu time, né? E é isso, porque se você não confia, você trava, essa liderança trava. Quem é que diz que está trabalhando? Quem é que diz que está realmente produzindo? Né? Vamos colocar um software ali fiscalizando? Então, aí não, é melhor, a empresa vai criar o seu castelo com puffs coloridos, com ping-pong, para trazer todo mundo de volta, porque daí, tá bonitinho aqui, mas eu estou vendo todo mundo. Sendo que a gestão de pessoas do século XXI, pós-pandemia, é uma gestão que preza pela flexibilidade, pela confiança e pela autonomia. Então, assim, você precisa ter um alinhamento muito forte, por isso a comunicação é muito importante. Todos sabem para onde iremos? Todos conhecem a estratégia? Todos conhecem suas metas? Está todo mundo alinhado? Beleza, então você oferece uma autonomia na ponta também, porque se as pessoas sabem para onde vão remar, elas podem trabalhar com liberdade, que é o que eu sempre falo, né? Com autonomia e liberdade. Isso faz com que você aumente o engajamento. Só que para isso funcionar, você precisa ter uma base de confiança. Né? Então, é aí que a gente vai no modelo que já vinha caminhando e que se escancara no pós-pandemia, que vai muito além de uma arquitetura colorida, bacana, com escorregador, etc. e tal. E nada contra isso, né? Nada contra. Se a empresa tem a sua sede lá bonita, que ela quer ter um modelo híbrido que venha 2 vezes por semana, mas que não seja um sentimento de, olha, eu estou criando isso para as pessoas estarem aqui porque eu quero ver, né? Porque essa gestão do século XXI, pós-pandemia, é uma gestão que tem que ser pautada aí na flexibilidade. Muito bem. Conversei hoje com Daniela Diniz, que é diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work Brasil, autora do livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. O livro foi lançado, o livro é editado pela editora Primavera, onde você também pode adquirir a obra da Daniela Diniz, e também no site da Amazon. O livro foi lançado quando, Daniela? O livro foi lançado 7 de novembro em São Paulo, depois 16 de novembro tivemos um lançamento também em Curitiba, e o livro foi distribuído também para as melhores empresas para trabalhar num pré-lançamento ali na festa das 150 melhores empresas para trabalhar de 2022. Uhum. Muito bem, parabéns, Daniela, por mais essa obra. Obrigada, Marco. Mais um filho colocado, né, no mundo. Mais um. E obrigado por você ter participado aqui conosco nesse bate-papo no Comunicação SA. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, uma delícia. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.